Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Vamos lá, deixa eu chamar a Dai aqui, que hoje é um bate-papo muito legal, uma série de dicas aí pra vocês para cantarem os jingles direto com a Dai, com fornecedores que têm estúdio. Convidada é muito Saudade! especial, uma cantora maravilhosa, Daiane Brandão. Muito feliz de estar aqui Oh, contigo no obrigada, canal. Vivi. Conta um pouquinho para nós da tua trajetória, assim, com jingles políticos, assim, né? Um pouquinho da tua história como cantora nas produtoras. A gente deve ter se conhecido lá por 2003, Meu 2004, Deus. 2005, por aí, né? Olha, vamos, de repente puxamos até para menos, hein? Porque eu sou do Brasil de 2000. Eu comecei Imagina, comecei na produção em 2000 e a minha primeira campanha eleitoral foi em 2004. muito tempo, né? Então eu imagino que tu deva, né? Imagina, essa mulher tem uma voz, gente, que é incrível, incrível. Obrigada, Vivi. Ah, é tão bom estar aqui contigo, poder dividir um pouquinho esse assunto que é tão legal. A gente vive nesse universo, né? A gente ama esse universo, né? Da música, da propaganda, dos jingles. Na verdade, eu tinha 18 para 19 anos. Uhum, Já faz tempo, né? Já faz tempo. E eu comecei gravando na Via Brasil. Eu uhum, tinha, teve pessoas que me indicaram, né, porque tu canta. Com 14 anos eu comecei a cantar no colégio, aquela coisa de banda de colégio, né? uhum. Enfim, tocando guitarra, era uma coisa meio rock and roll na época, né? Época de adolescente. Mas eu sempre me envolvi com a música de alguma forma, Sim. né? Então, em meados de 2000 ali também, eu acho que foi 2001, se eu não me engano, eu comecei a gravar na Via Brasil. O pessoal me chamou Para para fazer fazer jingle publicitário. jingle publicitário, né, como cantora na época, né? E, e eu me lembro que eu entrei na produtora assim, e eu disse é isso que eu quero, sabe? É aqui que eu quero trabalhar. Uhum, uhum. Então, assim, eu fiquei, assim, deslumbrada, sabe? Com tudo que eu vi, com os músicos, né? Com todo aquele envolvimento, né? Com a produção, né? Do Uhum. jingle. Porque eu me lembro que eu peguei ali desde o início, a gente começou a... Eu me lembro até hoje, o primeiro jingle que eu gravei foi com o Duda Foma, lá da Via Uhum. Brasil, que trabalhou contigo Sim, também, com o claro. Zay, Excelente arranjador. com o Dante, nossa. E eu me lembro que era para uma empresa chamada Dermapele. Gente, é o primeiro jingle, a gente nunca esquece, né? Esquece. Então, foi muito bacana, assim. E desde ali eu comecei a fazer, né, todo esse trabalho de fornecedor de áudio, né? Uhum. Como cantora. Eu comecei primeiramente como cantora. E aí comecei a conhecer outras produtoras também. Porque aí quando a gente entra nesse universo, nesse mercado, a gente acaba conhecendo as pessoas, né? Se relacionando, as indicações também, né? Então as pessoas acabavam indicando, olha, tem uma cantora, assim, assim, e aí começa, né? Aí a Um gente trabalho puxa começa, o outro, né? um trabalho puxa o outro, né? Um trabalho bem elaborado, bem feito, e aí e ali a gente vai construindo, né? O Uhum. nosso Isso aí. nosso Nosso portfólio, portfólio. É. né? O portfólio a gente constrói a partir disso, né? A partir dos trabalhos que a gente vai produzindo. No meu caso, logo que eu comecei, né? Eu comecei como cantora, então eu comecei a construir esse portfólio como fornecedora de áudio. Uhum. Logo em seguida, eu comecei, porque eu disse, é aqui que eu quero trabalhar. Então, assim, comecei a trabalhar em produtora, na parte Uhum. comercial, né?
logo em seguida, mas antes mesmo eu já gravava, né, em várias produtoras de Porto Alegre, gravava também para outros estados, e ali eu comecei a minha caminhada, né, comecei a prospecção, e fui entendendo esse mercado, esse universo, né, e fui me apaixonando, né, fui amando. E aí eu comecei a trabalhar com produção de áudio na parte comercial também, tive essa experiência, né, de trabalhar na parte comercial, para vender mesmo a produção dos trabalhos, né. E ali, nossa, a gente vai aprendendo muita coisa, né. Sim, é o contato direto com o cliente, né? É o contato direto com o cliente, né? A gente precisa pegar muita experiência de quem já trabalha, né? No teu caso, por exemplo, os teus alunos estão vendo, né, toda a tua experiência, a tua bagagem de conhecimento, isso é muito importante. É muito importante. E eu me lembro que eu tinha pessoas muito, muito, muito profissionais, muito boas do meu lado, quando eu comecei, sabe? E eu comecei aprendendo, buscando me especializar na parte comercial, né? Mas eu, no dia a dia, de certa forma, no dia a dia, mas eu, de certa forma, me infiltrava na produção também, porque era o meu universo também, de certa forma. Porque, né? Eu cantava, e aí eu comecei a fazer locução também. Comecei com trabalho de locução, né? Que é uma coisa que eu amo fazer também. Já tem alguns. especializou, né? A gente nota Sim, pelo aí teu eu trabalho, busquei. tem toda uma interpretação, Sim, busquei muito conhecimento, busquei esse conhecimento com profissionais também. Na época eu tinha pessoas que trabalhavam comigo, pessoas que tinham um gabarito, né? Pessoas feras, que já né? tinham feras mesmo, sabe? Eu tive esse privilégio. Que bom que os teus alunos estão tendo esse privilégio, tá? De estar aí contigo, Dividindo, né? aprendendo, Como disse dividindo. Nossa, é muito importante, isso é o muito importante. Chico na live dele, disse assim: Vive, no meu tempo a gente não tinha como aprender sobre jingle político. Então a gente ia ajustando o avião durante o voo. Isso, exatamente. Né? Né? Levando, sabe? Levando porrada ali e toca o Durante barco, o né? voo. É, exatamente. Bem A ideia é complicado, bem encurtar o complicado. caminho, né? Eu até A queria gente não entrar já tinha. assim contigo mais direto na campanha, assim, tu deve ter vivido a campanha dos dois lados, na parte toda de cantar e em toda a parte Exatamente. comercial também, né? E uma coisa que Exatamente. eu bato na tecla com eles, assim, ó, que tipo, é ganhe 1 ano de faturamento em 3 meses de trabalho. E às Com vezes eles certeza. não acreditam, mas, gente, o volume! Isso é real, isso é real. Eu fico muito feliz quando chega a época de campanha, eu te confesso, assim, porque eu adoro trabalhar com isso, né? Adoro essa parte toda da campanha política, porque realmente a gente precisa ter uma dedicação maior, precisa. Mas a gente sabe que a gente vai colher bons frutos. A gente vai colher bons frutos, né? É verdade. Então, assim, tanto da experiência que a gente vai viver, porque cada campanha é uma campanha, ela é única, por mais que a gente já tenha vivido outras experiências, mas a gente, de certa forma, aprende também. A gente traz a nossa bagagem e coloca em prática e vive intensamente o momento de campanha política e intensamente, né? A gente tem que ter isso em mente, a gente sabe que a gente precisa de dedicação, porque é um período muito curto. É um período curto, mas que a gente acaba trabalhando bastante, né? Tem um volume enorme. Tu lembra, assim, das produtoras que tu passou, assim, de vender quantos jingles, de cantar quantos jingles? Nossa, era muito frenético, o ritmo frenético, né? Tinha dias, assim, que eu tinha que cantar 2, 3, 4 jingles num dia, fora as locuções, né? Todos os dias, assim, nas campanhas, eu sempre peguei muita campanha de rádio, então é todo dia mesmo, né? São programas ali, né, que a gente
que a gente faz e que a gente tem que estar disponível, né? Porque existem muitos imprevistos, porque é tudo na hora, é tudo muito corrido, né? Para quando a gente tem que entregar? Ah, é para ontem. Essa frase É a cara da campanha, né? é a cara da campanha. Tirar um jingle em um dia. Nossa, é loucura. É loucura, mas a gente tá aí para isso, né? São desafios, né? E é tão bom depois a sensação de dever cumprido, né? Quando a gente consegue superar, né? Tudo que, né? Todos os obstáculos, né? A gente precisa de dedicação, de tempo, mas vale muito a pena, né? Eu adoro. Vale muito a pena. Dai, foi com a grana de 2016 que eu consegui vir para o Rio com a minha família. Sim, Foi com imagino. 2016 que eu consegui, tipo, de onde é que era o meu, onde é que ia sair o meu extra para eu poder fazer a transição e chegar aqui com um certo fôlego. Porque eu precisava de fôlego, eu tava mudando de cidade, até a produtora se inserir. Caramba, não era fácil, mas eu sabia que tinha eleição. E eleição Era a tua esperança de poder ter esse dinheiro extra, né? Com certeza. Poder vir. Com certeza. É tudo que quando tá chegando perto assim das eleições, eu fico já, sabe, na expectativa e pensando em todas as maneiras com que eu vou buscar, sabe, os trabalhos, a produção, enfim, com quem que eu posso contar, quem serão os meus parceiros para a gente poder produzir, né? E a gente quer produzir áudio de qualidade, né? Porque áudio que não tem qualidade tem muito aí no mercado, mas a gente não quer isso, a gente quer muito mais que isso. Né? A gente quer produzir áudio de qualidade. A gente quer colocar o candidato lá eleito, né? Exatamente, a gente entra para ganhar, né? Em todos os sentidos. É verdade. A gente entra para fazer o candidato ganhar, porque um jingle bem feito, ele alavanca uma campanha. Exatamente. Né? Tem jingles aí históricos que a gente vê que ficaram, que marcaram, né? O que se mistura com a história do candidato, com a vida do candidato. Quantos a gente vê, né? Nossa, muitos. Fora que ele vem comprando aquele jingle ao longo da história, né? Se o cara entra em 10 eleições, ele entra, sei lá, em 10 anos, ele entra em 4 eleições, ou em 3 eleições, ele vem usando o mesmo jingle, a mesma. Vira identidade dele, né? Vira uma identidade, exatamente. Dele ou dela, né? E isso é uma satisfação tão grande, né, Vivi? Nossa! Quando a gente se depara, assim, com uma produção bem feita, com um trabalho bem feito, né, com a dedicação que a gente coloca, né, desde o início da produção, quando a gente vai pegar um briefing de um cliente, de um candidato, por exemplo. Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença. A entrevista, né? A entrevista. Aquela entrevista. Nossa. Né, saber o que o candidato, né, o que o candidato tem para passar para o público dele, né, para o eleitorado. Para o eleitorado, para o público-alvo que a gente diz, né, que são os eleitores dele. Então, a gente consegue transmitir isso na campanha, num jingle, por exemplo. Sintetizar, né, Dai? Sintetizar tudo ali naquele jingle é uma coisa sensacional. Eu vou abrir aqui, tu cantando um jingle. Deixa eu achar aqui. Vou tentar abrir aqui. Eu tenho um contigo cantando para mostrar aqui pro pessoal. QuickTime, deixa eu ver se ele abre. Tá ali, ó. Os últimos que nós gravamos, é esses? Isso. Ah, tá. Aqui tá ela na tela. Deixa eu virar aqui. Deixa eu ver se eu enquadro aqui. Olha lá, gente. Dá pra ver. Que linda. Sim. Vou dar um play aqui pra galera ouvir, tá? O poder dessa voz. Dá pra ouvir bem aí? Vamos ver. Tudo bem? Me chamo Daiane Brandão. Tá baixinho? Tá baixinho. Peraí, deixa eu ver se eu subir o volume aqui. E vou gravar pra você.
Agora vai dar. Gente, tudo bem? Me chamo Daiane Brandão, eu sou cantora e vou gravar para vocês agora o jingle da Marina Gomes. É preciso carinho e confiança pra poder seguir em frente. Cuidar da nossa cidade, pra olhar por nossa gente. Mais segurança nas ruas pra feira nova crescer. O voto é Marina 14, Marina pra vencer. Vem, 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 vem com a gente pra mudar. O que já é bom vai continuar. Vem, vem, vem com Marina, vem com a gente pra fazer uma feira nova, diferente. Vem, 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 vem com a gente pra mudar. O que já é bom vai continuar. Vem, vem com Marina, vem com a gente pra fazer uma feira nova, diferente. Vamos! Vem, vem com a gente Subiu o pra tom. Vamos mudar. lá. É Marina 14 pra continuar. Vem, vem com Marina, vem com a gente pra fazer uma feira nova, diferente. Pra fazer uma feira nova, diferente. Ai, muito linda! Legal, legal. Adorei. Muito bom! Aqui, eu preparei aqui um roteirinho, né? A gente já passou por algumas etapas e agora eu quero conversar contigo uma coisa muito importante. A gente tem uma situação atípica esse ano, né? Sim. Com a questão da pandemia, né? A gente não vai ter a galera toda no estúdio. A gente não vai poder cantar povo no refrão com 3, 4 abraçados dentro do estúdio hermeticamente fechado. Exatamente. Como sempre foi, né? Né? A galera reunida, o cachorro louco. Exatamente. Agora né? é cachorro louco. Vamos lá, né? Pra quem não Vamos sabe, lá, todo mundo. a gente é um termo que a gente usa para harmonizar o vocal, para fazer uma pista, para mostrar que é o povo cantando. Daí é todo mundo meio Todo mundo junto, desencontrado, não precisa ser afinado. Né? É um canal que a gente faz, né, na produção do jingle. A gente diz assim, para fazer o bolo, né? Para fazer a cama e dar aquela gordura bonita. Tem 20 pessoas e na real tem 2, 3, né? Exatamente. Mas com vários canais a gente faz um trabalho fantástico, né, Vivi? Fantástico, né? E aí, qual é a importância? E aí, para essa galera que está começando aí e tal, né? A importância da gente ter bons fornecedores online. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Porque hoje em dia a gente tá trabalhando basicamente com essa plataforma online, né? Eu sou uma locutora, né? Faço as minhas gravações todas remotamente, né? Te digo que 98%, e agora mais do que nunca. Claro, né? agora virou quase. Eu já vinha, né, dentro desse processo, né, de gravar no meu estúdio, e agora é essencial. Agora a gente não tem como fugir. Agora também, Dai, o que eles vão precisar fazer, né? Tipo, eu sei que eu posso contar com a tua voz para determinados estilos, para candidaturas femininas. Tipo, eu consigo alocar direitinho a tua voz, assim, em vários estilos, porque é muito, né, um timbre que atende muitos estilos, né? Assim como tem as características masculinas. Tem lá o Cachoeira, que faz os nossos jingles mais sertanejo. O Emerson, que faz o sertanejo e o forró. O Jamai, que é um cara que tem uma abrangência enorme, que canta tudo, que acho que até tá aí. É muito importante ter esse conhecimento dos fornecedores, saber com quem a gente pode contar, né, com quem a gente pode estar sendo parceiro nesse momento, né? E que a gente vai entregar um bom trabalho. E ter esse feeling de saber, bom, agora nós vamos gravar um jingle político num estilo, né, que é um estilo, é um forró.
Bom, Uhum. nós temos esse fornecedor, né, que canta nesse estilo, né, saber com quem a gente pode vir a trabalhar e ter essa ferramenta de poder trabalhar home office, né, poder ter um Exatamente. estúdio, Porque a pessoa pode estar lá em Manaus e tá sim, comprando com a certeza, voz daqui, a voz em Porto Alegre. Eu tô no Rio comprando a da em Porto Alegre. E assim vai, porque, né, exatamente, não tem barreiras. Mas o que que é não, importante? São os fornecedores certos, né? Que tem a entrega, que sabe que vai te é mandar preciso mais de ter um esse conhecimento, canal, que sabe que é, pode botar um vocal, né? Agora, outro detalhe importante que eu acho que é legal tu trazer para nós aí é a importância dessa guia vocal chegar para ti no teu tom, né? isso Que é muito preparação importante. que a gente tem que fazer assim para facilitar o teu trabalho. Por exemplo, assim, sempre quando eu peço né, para a pessoa que está me contratando, né, pode ser um músico ou pode também não ser um músico, Uhum. né, ele pode ser uma pessoa que esteja intermediando, né, Sim, mas ele alguém de precisa produção. ter alguém de produção, mas ele precisa me passar algumas informações e isso é muito importante assim para eu poder desenvolver o trabalho da forma com que eles estão me pedindo, Uhum. né? Por exemplo, o que eu sempre peço? Ó, é preciso uma guia, de preferência, né, se for cantado, uma guia cantada, Uhum. né? Com o tom adequado para minha voz. Isso é muito importante. Muito E muitas vezes importante. eu vou debater, muitas vezes eu posso vir a debater, né? O músico sempre pergunta, Daiane, ficou legal para ti esse tom? O que tu acha? Muitas vezes o músico já conhece, já sabe mais ou menos qual é o tom que vai ficar brilhante, digamos assim, né? Não pode nem ficar nem muito grave, nem muito agudo, né? Para não ficar muito estendido. Mas essas informações são importantes, né? Uma guia, claro, a letra tem que ter a letra, né? Obviamente. E algumas pontuações, né? Se o músico quer, por exemplo, olha, Daiane, eu quero que tu cante mais sorridente, mais descontraída, ou mais contida, mais densa, né? São informações importantes que a gente, né, que no caso precisa ser passado para o fornecedor, estou falando assim, como Aham. fornecedora. Sim, são informações que tu precisa ter. É para contagiar? É para ter sorriso? É o emotivo para chorar? Para chorar, é o emotivo para ficar eufórico, né? Então, Contagiante? contagiante, é uma informação, são informações essenciais, assim, senão a gente não consegue desenvolver como Uhum, teria que ser, né? uhum. Para ter um Precisa ter resultado, né? para tu ter o resultado esperado, né? E muitas vezes surpreender, né? Nossa, É, ficou muito muito bom o bom. trabalho, É a ficou melhor coisa de ouvir, maravilhoso. né? Melhor coisa E de a gente ouvir. ouve, a gente se arrepia, né? A É, gente ouve aquele jingle, meu Deus, que lindo! Pode ser mais dramático, ou pode ser mais, né, para cima, como a gente sempre usa, é uma expressão, né, que os músicos sempre usam muito, né? Então vamos fazer bem para cima, né? Bem alegre. E muitas vezes até o alegre, o para cima emociona, uhum, toca, né? uhum. Toca lá na alma, né? Quantas É vezes eu já verdade. ouvi jingles que tocaram assim lá no fundo. Aí eu ficava pensando, meu Deus, será que é porque que é eu que tô cantando? Não. Não, mas o jingle ficou bom mesmo. Não, não é porque eu tô cantando, não, o jingle ficou bom. Colocou na A gente voz tem que ter, aquela emoção, né? coloquei na voz, vamos Pra ter um mais senso perto. crítico, né? É, Sim, sim. É a gente colocar toda a emoção e colocar exatamente o que eles estão querendo que apareça, que né? apareça. É verdade. Então, é isso aí, a gente precisa estar afinado, né? A Muito gente precisa estar alinhado, né, com afinado. quem passa. Outro detalhe também, eu acho que é importante, assim, tu tem que saber o andamento, tem que ter uma contagem, né? Os detalhezinhos técnicos, assim, que eu acho que facilita demais, né? Os detalhes técnicos são fundamentais. Muitas vezes por exemplo, eu já peguei jingles assim que já entrava no primeiro compasso ali. No, o som,
no susto. Peraí, quantos BPMs tem, sabe? Quantos, né? Saber o compasso. Porque daí a gente antecipa ali o compasso e aí a gente sabe, bom, então, né? Consigo 1, entrar no 2, 3, 4, entrou, né? Porque Parece, senão a gente fica ali, né? Perdidona. parece brincadeira, mas são detalhezinhos assim que se todo mundo tiver um manual assim na hora de pedir, né? Faça uma contagem Exatamente. inicial, passa o BPM lá para DAI, faz um bate-papo rápido com a intenção do jingle, coloca no tom Exatamente. dela, pergunta se está no tom dela, né? E com relação a vocal, Dai, como é que tu faz aí? Tu grava mais de uma Então, vez, mais de um canal? Como é que tu... eu sempre mando assim mais de uma opção, né, para o cliente. Sempre mando mais de uma opção. Tá. Porque assim, daqui a pouco tem um canal ali que vai ter uma parte, né, que aí o músico ali, ou o produtor vai ouvir e vai dizer, não, essa parte aqui tá melhor que o segundo canal, Tá. né? Vamos pegar, vamos Respirou de um montar jeito diferente, de jeito diferente. Vamos pegar essa aqui, subiu, a nota tá melhor, ó, ela alcançou bem mais na bem nota mais. ali, brilhou naquela parte, vamos recortar, vamos pegar aquela parte ali, né? É importante ter mais de uma opção. Sempre pedir, né? No caso, eu sempre, o pessoal sempre pede, ai, Dai, me manda 2, 3 opções, se possível, Uhum. para a gente poder, né, fazer as melhores, pegar os melhores momentos, as melhores escolhas ali né? Daquele take. Tá certo, tá Daquele certo. take. E os canais de vocais, eu sempre procuro pedir para o músico, para o produtor, olha, me manda, se possível, já com a terça, né? Uhum. Porque daí o músico faz exatamente como ele quer, no lugar que ele quer, né? Ele te manda Dificilmente eu. separado essas pistas, daí ou ele já manda harmonizado. Se é harmonizado, tu tem que Não, adivinhar, né? não, é importante mandar separado mesmo, né? Todos os vocais ali são mandados separadinhos, Uhum. né? Para quando for gravar tudo certinho, as notas todas ali colocadinhas no mesmo lugar. Uhum. E porque daí não tem erro, né? É. Até vou deixar aqui uma dica também para quem está começando, tá? Ninguém é obrigado a ser cantor, porque de repente o cara é o compositor do trabalho e não canta, né? Ou o Não cara que faz o necessariamente, claro. arranjo, não canta. A guia aqui, ela não tem obrigação nenhuma de estar mega afinada, nem de estar na voz bonita, nada disso. Ela só tem que dar o tom correto, né, para dar e saber onde é que ela tem que colocar as Exatamente. notas ali bonitinho e tal, né? Então, assim, esqueçam isso. Ai, não vou fazer porque eu não sei cantar, ou porque não. A Não. guia é guia mesmo, ela é uma direção do trabalho, né? Mas é Porque uma quem vai executar mesmo é com o fornecedor, é o maestria, cantor, né? exatamente, a Exatamente. cantora, né? Ele precisa ter uma guia, já diz o nome, né? Um norte ali para tu saber, né, exatamente o que se passa ali pela cabeça do produtor, do músico, Uhum, enfim, para tu saber, né, colocar em prática ali. Eu já recebi guias, assim, por exemplo, só com piano, uhum. sabe, sem ser cantado, né? Já recebi guias de várias formas, assim. Só E com a gente tem bateria. que, só com bateria, e a gente tem que executar, né? A gente É, tá aí para isso, exatamente, mas é né? importante, porque é um norte para o trabalho. E dentro de uma harmonização vocal, tu vai ter 1.000 opções, 1.000 variações. E para a gente saber a variação que o músico pensou para aquele job, é importante que ele nos mostre qual é o caminho, porque senão cada um faz do seu jeito, Com né? certeza, com certeza. E cada cabeça pensa de um jeito, né? É. Claro, existem situações em que até eu posso lá pelas tantas dizer, olha, quem sabe, né? Porque no caso né, da forma que se eu for cantar assim, quem sabe, mas isso geralmente não acontece, porque né, o músico já sabe o que ele quer, É, exatamente. Já vem com essa, né? com essa direção.
já vem com essa direção e aí a gente tem que executar, né? E procurar executar da melhor forma. Mas tendo essas informações, tendo essas diretrizes, né? Esse briefing bem aprimorado, dificilmente vai ter algum erro, né, Vivi? Não, é otimizar tempo. E outra, na campanha a gente não tem tempo para errar, A gente entendeu? não tem um tempo para errar, exatamente. É um A trabalho gente atrás do precisa, outro, gente. a gente A- precisa entender o contexto, né? O contexto do que está sendo pedido, do que quer, vai ser passado Uhum. e precisa executar, né? É, Sem muito tempo, verdade, verdade. sem muito tempo. Tem Dai, muito tempo para pensar, para firular, tem exatamente, que ser ser objetivo. prático. É isso aí. Eu quero voltar um pouquinho no aspecto da venda, assim, porque as pessoas que passaram aqui não eram tão comerciais, eram mais da galera da música mesmo, Dai. Sim, Assim, sim. tu lembra? Eu lembro, assim, de fechar 20 jingles, de fechar 12 jingles, de pegar pacotes com agências, assim, e, né? Tu lembra disso? Lembro dessa correria. Lembro porque, assim, campanha é uma coisa que é isso, é volume de trabalho, né? A gente sabe, a gente tem que já ter em mente que quando a gente vai trabalhar com campanha política, a gente trabalha com o volume de trabalho. Então, quando a gente fecha uma campanha, a gente sabe que tem muitos trabalhos de áudio, que tem muitos jingles, que tem variações de jingles, Ah, é muitas verdade. vezes, né? A gente faz ali, a gente elabora um jingle, né? Que digamos assim, que é o É carro-chefe da o campanha. oficial. É o oficial, que vai ser oficial, mas ele vai ser desmembrado, ele vai ser um jingle de 60 reduzido para 30, ou ele vai ser de 1 minuto e, sei lá, né? Depende Uhum, muito, né, de como é uhum. feito, mas Vai ter tem uma isso. versão Galdéria, uma versão Vai forró, ter uma várias versão. versões, exatamente. Isso acontece, E do né? ponto de vista da negociação, tipo, se é pacote, tem aquela coisa da gente dar o desconto, de dar o, né? Exatamente, tem tudo isso. Né? Porque quando se trata de volume, né, a gente tem que entender que existe um valor diferenciado. Uhum. Não é diferente de tu cobrar um jingle, né, um Um único só. jingle para um candidato. Né? Não, vai ser uma campanha, vão ser vários trabalhos, né? E geralmente a gente a gente tem um valor fechado ali. Uhum. Mas Uhum. claro, obviamente a gente precisa ter uma noção de quantas peças vão ser produzidas, para a gente poder mencionar, né? Para a gente poder ter essa noção de quanto vai ser cobrado, né? A gente não Depende pode também, vamos fazer uma campanha, vou te cobrar tanto. Não, a gente precisa pra ver o também tamanho, né? saber o tamanho da campanha. Volume dessa campanha. Mas eu lembro assim, quando vem de agência ou vem de assessoria, vem assim, de 20 trabalhos, de 10 trabalhos, de 12 trabalhos, né? Às vezes até para candidatos diferentes, né? Ou o mesmo que faz 3, 4 dentro Isso, daquele pacote. Mas esses são os clientes que são mais rentáveis, assim, até do que o candidato direto, né? Porque a agência tem mais bala para fechar, assim. com A consultoria certeza. de marketing também. É. Então, assim, a gente já tem que ter né, uma preparação comercial, digamos assim, Uhum, e, e saber exatamente os valores que são praticados. A gente precisa ter essa noção dos valores que são praticados, porque a gente não pode nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A uhum. gente tem que ter uma noção do que o mercado está, né, tá trabalhando no momento. Cada mercado é um mercado, né? O Rio Grande do Sul, Porto Alegre, se a gente for falar Rio de Janeiro, São Paulo, cada mercado é diferente do outro. E a gente precisa trabalhar dentro das realidades de cada mercado. Né? A gente não pode cobrar valores semelhantes, por exemplo, do Nordeste, né? Semelhantes aos nossos, ou de São Paulo, por exemplo, do Rio, né?
são Muda diferentes. muito, né? E Muda também tem outro muito. detalhe, eu acho assim, ó, como as candidaturas têm teto, na verdade, né? Se a gente pensar, os vereadores têm teto de gastos. Então, assim, numa cidade de Exatamente. 10 mil habitantes, eles vão ter uma realidade de preços bem diferente das de 100 mil habitantes. Bem diferente. Bem E diferente. tem Então a muito gente mais bala precisa aquela ter. campanha, tem muito mais, né? Então, é outro patamar. A precificação é uma coisa que Varia varia muito. demais. É, varia demais. Ó, o pessoal tá Varia perguntando muito. aqui. Pode fazer um único jingle político para vereador e prefeito? É, cada jingle tem a sua promessa de campanha, né? Então, É. depende muito do candidato, de qual é a proposta dele, quais são as características dele, tipo de candidatura dele, se é Se é isso que ele quer, situação. né? Exatamente, cada um tem a sua característica. Com relação à base, a base eu posso usar diferentes bases, né? Que é o arranjo musical. Mas a letra em si, ela é personalizada e tem que ser Ela é. vencedora para aquela pessoa. Sim, ela é totalmente personalizada, né? Por isso que existe essa valorização, né? A gente precisa valorizar o trabalho do jingle publicitário, da produção, né? É, Porque ele é o único, né? Ele é para aquele candidato ali e ele vai fazer a diferença na campanha. Se bem feito, obviamente, né? A gente está é, falando de jingle bem produzido, né? Um jingle que vai impactar diretamente, né? na Para os campanha, né? candidatos na campanha. É. Exatamente. Então, a gente tem que procurar sempre, claro. Eu, por exemplo, eu às vezes tento, muitas das vezes que eu negociava campanha política e trabalhos, né, nessa parte toda política, eu sempre, muitas vezes eu procurava entender a realidade do candidato, Uhum, né, do uhum. partido ali, enfim, né, mesmo se tratando de negociação com a agência, e tentar buscar da agência, né? O que vocês, quais são os valores que vocês costumam praticar, né, com relação a uma campanha, né, desse porte, né, dentro da realidade de mercado de vocês? Isso também não tem problema, Uhum, né, da gente tentar fazer essa negociação com o cliente, no caso a agência, né, que uhum. contrata, a gente também pode tentar negociar Para com entrar eles. no universo deles, né? Para tentar entender. Isso, para tentar entender, né, o que eles estão dispostos, digamos assim, né? Uhum. Porque a gente quer trabalhar, a gente quer pegar o trabalho, né? É E, verdade. então a gente tem que ter Essa esse contato flexibilidade, e essa né? Flexibilidade. É. Deixar Claro essa que negociação aberta para. cada cliente vai tratar de uma forma diferente, né? Alguns vão querer te abrir, né, Uhum. valores e vão tentar negociar, outros vão chegar para ti e vão dizer: me passa o teu preço e eu É, vou te dizer se tá bom ou não, né? E para é, isso a gente tem que estar preparado e saber, é verdade, né? verdade. Porque é uma faca de dois legumes, como diz, né? Pode estar Porque se tu tudo colocar, certo e pode não, né? pode dar tudo certo, como pode dar tudo errado. Então, então isso é muito importante, né, Vivi? É, cada caso, um caso, né, Dai? Mas a É verdade verdade. é que nosso Eu já me deparei coração. com todos possíveis. Pois é, tu lembra de uma campanha famosa, assim, que tu tenha feito, assim, de algum, ou de uma que tu tenha muito marcante, assim, algum É, jingle? é que na verdade eu já fiz como fornecedora, né? Teve uma campanha que eu fiz pro PT um tempo atrás, né? Pro Tarso. E nossa, era todos os dias. Mas bem diferente da nossa realidade que a gente está vivendo no momento, né? Porque eu me dirigia sempre à produtora Olha aí, gravava lá. e gravava lá, na produtora de vídeo, Caramba! Eu também contratada, passei por isso. Uhum. sabe? Então todos os dias tinha aquele ritual, né? Na maioria das vezes eu ia para lá na parte da manhã,
E aí tinha o programa de rádio, né? Eu fazia eu e mais, era mais um locutor e mais um outro personagem que fazia toda a composição do programa de rádio. Era Que muito legal de fazer. loucura. Olha só. Mais Era de um muito legal. locutor. Mais de um locutor. Tinha eu, né? Tinha um outro personagem que era o no Túlio mínimo Boris. um casal, né? No mínimo uma locução feminina e uma locução Voz masculina, né? feminina e voz feminina, exatamente. Geralmente é o que se faz na campanha de rádio, né? Uhum. E aí tinha os jingles, né? Os jingles que eu cantei também Uhum. para a campanha. E dali foram desmembrados vários outros, né? Como a gente já falou, né? Vários estilos, várias vinhetas. A gente não pode esquecer das É vinhetas. verdade, tem muita vinheta. Tem muita vinheta, né? Porque assim, cada momento que o candidato está vivendo, dia após dia, pode ser que se crie uma peça ali, né? Uma vinhetinha ali pequenininha, querendo dar uma alfinetadinha em alguma coisa, querendo, né, mostrar alguma informação importante em forma de música. É verdade. E assim que se faz a plástica do programa, né? Porque o programa eleitoral, ele tem lá, sei lá, aquele candidato tem, digamos, 5 minutos. Dentro daqueles 5 minutos, ele faz pequenos programas dentro de um programa. Exatamente. Programinhas ali dentro de um programa. Então, durante um momento, ele vai fazer entrevista. Aí tu vai dizer, entrevista com fulano. Aí tu vai cantar isso, né? Isso. É a hora da verdade, né? Por exemplo. Ou, sei lá, agora, nosso momento nas ruas. Isso pode ser em forma de locução ou pode ser cantado. E aí, assim, ó, tem N variações. Meu Deus, eu me lembro que eu já fiz, por exemplo, eu já fiz, por exemplo, locução de jornalista dentro de um programete ali, né? Já fiz como jornalista, né? Já tive que interpretar. Então, quer dizer, varia muito, tem muitas formas, assim, e vai se criando muito isso ao longo da campanha. Por isso que a coisa é muito imediatista. É verdade. Por isso que a campanha política é essa coisa frenética de volume e de improviso, né? E a gente tem que estar preparada para o improviso, porque as coisas acontecem aqui, né? Amanhã a gente já não sabe mais o que vai acontecer. Pode ser que aconteça, mas pode ser que aconteça totalmente diferente, porque mudou o cenário. Eu acho que foi numa dessas lives aqui, eu lembrei noite de debate. O debate termina 11 horas da noite, meia-noite, muitas vezes, né? E fica todo mundo muito atento. Terminou o debate, o redator é o primeiro, a galera da estratégia de campanha é a primeira a começar a trabalhar. Porque no outro dia já tem que ter as locuções para fazer para mostrar os trechos do debate que foram vencedores, né? Sim. Dependendo do que foi discutido no debate, já mudou todo o texto e a estratégia do outro dia. Então, assim, acontece direto. No debate, ninguém dorme, gente. Ninguém dorme. Ninguém dorme. Ou se a gente dorme, ficam ligados ali o tempo todo. Eu já teve vezes, por exemplo, de eu ir lá para a produtora, tá? E aí eu chegar em casa, a Daiane mudou tudo. Mudou tudo. Grava daí, porque não tem tempo. Pode gravar daí. Eles me mandam o texto e aí eu gravo. Porque mudou. Sabe? Foi só o tempo de eu chegar em casa né, e a coisa virou. Já se transformou. Isso acontece. É, verdade. O tempo inteiro, né, Dai? O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E agora ela vai ser toda muito diferente. Eu lembro de quando ia pro comitê fazer os jingles e gravar. Os jingles a gente fazia dentro da produtora. A gravação da locução aí ia no comitê. E aí chegava lá e tinha uma fila de vereadores. Uma fila de deputados, uma fila. Eles estavam gravando a parte de vídeo, enquanto a gente gravava a parte do áudio. E aí a gente passava um dia dentro do comitê só gravando nome e número. Nome, número. Nome e número. Fulano 12
Fulano de tal, 512. Aham, Aí entra a gravei sonora muito. dele. Por o Rio Grande é melhor. Isso, um slogan assim, né? Gente, só que multipliquem isso por 200 candidatos. Que É loucura. muita coisa, cara. Imagina, É a gente vai muita fazer tudo coisa, né? isso em home studio. Em home studio. Esse ano vai ser Vai ter que ter. tudo isso em home studio. A gente vai Esse ano é facilitar. completamente diferente. Por um lado, vai facilitar. Eu acredito que sim. Porque a gente vai estar todo mundo assim integrado, não vai poder errar, vai tentar ser mais assertivo, né? A gente não vai ter que se deslocar e tem um tempo de deslocamento. Tem um tempo, claro. Na parte de cantar, eu foi com o Chico aqui que eu lembro que a gente comentou. Lembra que todo mundo vai cantar, tá? E todo mundo se encontra. É uma delícia, todo mundo toma aquele café, se abraça, quer saber um do outro. Bom, então vamos cantar. Canta. Quem entra faz o solo, faz o solo. A galera do vocal fica esperando. Aí entra a galera do vocal. Ah, mas não ficou bom. Vamos fazer esse take. Mas não ficou, tipo, maravilhoso. E aí começa uma piração, né? Porque estão criando e ainda estão criando enquanto está cantando, né? Sim, tem toda uma, né? Começa a entrar no ouvido dele, não, mas peraí, isso aqui pode fazer assim, isso aqui pode mudar, isso aqui, né? Desenho da nota no final. Ah, eu acho que fica melhor, acho que harmoniza melhor. Entra com o violão, pensa. Essa aqui eu acho que é mais para baixo um pouquinho, né? Espicha mais a nota, não corta ali. E aí tu grava de novo. Isso vai otimizar demais, assim. Nesse sentido, com certeza. Nesse sentido, muito. Porque vai ser muito mais ágil, a gente vai ter uma entrega muito mais rápida, assim, no conforto do lar. Né? Claro, vamos perder aquela coisa de todo mundo se abraçar, de fazer daquele momento um momento daquele único, grupo, né? Único, mas, né? De fotos, tipo, eu tirava fotos, assim, na campanha, né? Com o pessoal. Não vai ter mais. Dai, nós estamos... Foto com um candidato. Eu me lembro que eu gravei lá pra Ieda Crucius, né? Olha aí. Eu tirei foto com ela, olha aqui, estamos gravando e tal. Não vai nem ver o candidato, né? Não vou nem enxergar o candidato. Amiga, vai terminar daqui a 1 minuto, vamos nos despedir. Eu queria muito te agradecer essa troca de experiências, né? Nossa troca é muito parecida, né? A gente já trabalha junto. Muito feliz. Muito obrigada pela live. Amei. Eu que agradeço. Sempre. Obrigada. Virei aqui sempre que tu me chamar. E eu vou deixar aqui o contato da Dai também, para quem quiser orçar trabalhos, né? Quem quiser, vou colocar um videozinho teu lá na nossa Semana do Músico, lá no meu grupo dos meus alunos, pra gente fazer essa história girar. Fazer essa troca, mesmo que virtual. Mesmo que virtual. A gente faz uma troca e é muito gostoso, né, Vivi? É muito bom. Sempre dá muito certo. Tá bom, meu amor? Muito obrigada. Muito beijo. Obrigada por ser essa pessoa lindona que tu é, com uma voz abençoada. Obrigada, Vivi. Tu também. Obrigada, muito sucesso aí pra ti na tua trajetória e na tua jornada, com os teus alunos. Espero poder ter contribuído de alguma forma. E um beijão pra todo mundo aí. Dou um monte. Beijo. Obrigada, Vivi.